Se você está começando agora no Arthdal Chronicles ou ainda está pensando em começar a jogar, esse vídeo vai te poupar semanas de erro. Diferente de outros MMORPGs, aqui algumas decisões logo no início, como servidor, classe e como você usa seus recursos, impactam diretamente na sua progressão no mid-game. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer desde o primeiro login até a sua primeira semana de jogo, de forma organizada e prática. A primeira decisão que você deve tomar antes mesmo de criar seu personagem é o servidor. Muita gente ignora isso e só percebe o erro semanas depois. O servidor define economia, população ativa, disputa por voz e até velocidade do seu progresso. Escolher errado pode significar jogar em um ambiente vazio ou com um mercado fraco. Então, antes de qualquer coisa, priorize servidores mais ativos e com maior movimentação de players, principalmente se você quer evoluir de forma consistente. E no Arthdal Chronicles a gente tem dois tipos de servidores. A gente tem o servidor global e tem o servidor Bush. O servidor global é um servidor que tem guerra todos os dias e o PK liberado em todos os mapas, então gente do seu próprio servidor pode te matar em bosses e etc. Então são servidores que o PK é liberado o tempo inteiro. E também a gente tem aqui o servidor Bush. O servidor Bush é um servidor seguro, ninguém pode te dar PK em local nenhum, pessoas do seu próprio servidor, mas ainda assim tem os bosses PVPs, que é lá mais pro endgame, nível 70, 80 por aí. Lá entre servidores, são bosses entre servidores, e lá sim tem o PK ligado. Mas fora isso, você vê que é um servidor seguro, que tem esse símbolozinho, e é um servidor Burst também, que vai ajudar muito na sua progressão. Então, eu recomendo escolher o servidor Burst, por motivos óbvios, e a gente tá jogando aqui, atualmente, nesse servidor Skull. Então, se você quiser jogar junto com a gente, tem uma galera jogando aí, o servidor que você vai escolher é o Skull, que é um servidor Burst, é um servidor que ninguém vai te matar nos bosses, a não ser os bosses entre servidores, que é lá pro endgame. Agora que você escolheu o servidor certo, a próxima decisão que realmente define sua experiência é a classe. E aqui não existe simplesmente a melhor classe, existe a melhor classe para o seu objetivo no jogo. Eu sempre parto pelo princípio que você deve jogar com o que você gosta. Mas, falando aqui para quem quer começar mais fácil, eu recomendaria o arqueiro. O arqueiro ele vai conseguir fazer tudo sozinho muito fácil, comparado às outras classes, mas parta do princípio de jogar com o que você gosta. Você pode ter um pequeno preview de cada classe clicando aqui, ó, para você ver as skills. São as habilidades de cada classe, você pode ter um preview aqui. Aqui tem a dificuldade de cada classe, os seus pontos fortes e fracos, então você pode olhar de cada classe, literalmente, cada buff, cada skill aqui, o preview. Claro que não são só essas 3 skills, mas você pode olhar o preview de cada skill aqui, de cada classe, clicando aqui nas classes aqui. Então, se você quiser uma gameplay muito mais fácil, muito mais tranquila, escolhe o arqueiro, que ele vai conseguir se virar muito bem. Se você quer um dano mais em área, escolhe o Mago da Tempestade, que é o que eu tô usando no momento, que tem essa habilidade aqui de tornado que faz aí um dano em área absurdo. Se você quiser uma classe mais suporte aqui, tem o Healer, que é muito boa também, mas tem várias outras classes aí, como o Espadão, que é a mais nova classe aí do jogo, e são muito boas também, muito fortes. Então escolha a sua classe pensando nisso. Escolha o que você gosta de jogar, mas caso você queira uma progressão mais fácil, vai de arqueiro, que ele vai sair muito bem. E mais pra frente, quando desbloquear a classe secundária, você vai poder ajustar sua build com mais estratégia, mas no início o foco é consistência. E sim, no Arthdal você joga com 2 classes, o que te dá uma possibilidade de gameplay insana. Agora que você escolheu seu servidor e sua classe, a gente vai seguir aquela regra padrão, focar totalmente na quest principal, que é essa quest amarela aqui, ó. Você pode acessá-la aqui pelo menu, em quest, e aqui tem as quests principais. Tem todo o prelúdio, e você vai focar totalmente na quest principal. A certo ponto vai liberar umas quests de classe, que vão te dar aí alguns livros de skill também, para você conseguir evoluir mais fácil no jogo. Então sempre que liberar uma quest laranjada, você para a quest principal, que é a amarela, e foca na quest laranjada, que é a quest de classe, sempre que aparecer. Logo no início, vai aparecer uma opção para você skipar o início do jogo. Se você quiser, você pode skipar, você vai lá pra frente e você vai poder skipar aí algumas quests principais que falam mais da história do jogo. Caso você queira, você pode skipar, caso não, você pode fazer aí também, não tem problema, mas vai aparecer essa opção aí pra você skipar ou não algumas quests iniciais. Caso você trave na quest principal, aí você vai começar a fazer as quests azuis, que você pode acessar aqui pelo menu e livro de aventura. E aqui tem várias quests azuis. Você vai começar aqui nesse livro de aventuras das terras das relações aqui, e aqui vai ter várias missões pra você fazer, e vai te dar muitas recompensas, muito recurso e principalmente isso aqui, que é os pontos de aptidão, que é o que define a build que você faz seu personagem, onde você vai distribuir seus pontos aqui. Então essas quests azuis, elas vão te dar aí esses pontos de aptidão também. Então sempre que você travar na quest principal, começa a fazer aqui as quests secundárias, que são as quests azuis. São 3 tipos de quest nas quests secundárias, então você pode escolher aí fazer para destravar a quest principal. E sim, as quests secundárias no Arthdal Chronicles te dão muita coisa que te ajuda muito a evoluir. Então preste bem atenção nisso aí.
E logo de início aqui eu quero falar pra você não gastar prata à toa. A prata no jogo é muito escassa, então não gaste prata à toa. Se você vir aqui na loja Cash, na loja de prata, você vai ver que tem vários summons aqui, mas você não deve gastar com nada disso. Veja que na loja geral também tem coisa. E aqui, lá mais pra frente, você vai comprar essas pedrinhas de aprimoramento de armadura e de arma aqui, mas lá pra frente, no início, você só vai comprar isso aqui, que é semanal, isso daqui, que é a pedra de fusão semanal também. Aqui nessa outra aba, você vai comprar as ferramentas aqui, que é semanal também. Essas pedras aqui pra você craftar ferramentas também. Isso aqui você não vai comprar ainda. Você só vai comprar isso aí que eu falei. Tirando isso, cara, não gasta prata, porque prata é escasso no jogo e você vai usar muito. Mesmo que tenha eventos aqui como esse aqui, ó, que te dá esses baús aqui, que dá 10 milhões de prata pra você aí. Mas, ainda assim, toma cuidado pra não gastar prata, pra não ficar sem prata. Não que seja difícil farmar, você vê que cada mob que eu mato aqui eu dropo bastante prata, e você pode usar também o pergaminho aqui pra aumentar o seu ganho de prata. Mas ainda assim, toma cuidado com a sua prata, não sai gastando tudo à toa. E tem muitos locais que consomem muita prata, tipo aqui na Estátua de Pedra, cada aprimoramento aqui custa 1,3 milhões, por exemplo, ó. No nível que eu tô aqui, 670 mil. Então, toma cuidado com sua prata, não sai gastando de forma errada, pra você não ter problema depois. Falando agora sobre aprimoramento de item, logo no começo você vai conseguir alguns itens verdes aí na missão e você pode aprimorar esses itens sem nenhum problema, tá? Não vai te fazer falta essas pedras aqui para você aprimorar os itens. Então sempre que você pegar um item verde, aprimora ele aí até o momento que ele não quebra, e no caso das armaduras e armas são mais 5, e no caso dos acessórios são até o mais 2. Então clica aí até onde não quebra, porque se você clicar no vermelho aqui já tem a chance de quebrar. Então aprimora seus itens verdes sem nenhum problema, tá? Pode aprimorar tranquilo, que isso aí vai te ajudar bastante. Inclusive as ferramentas também. Se você ganhar verde aí, você pode aprimorar no mais 2. O que eu não recomendo fazer é refinar item verde, porque você vai precisar dessas pedrinhas aqui. Caso esteja muito difícil para você fazer, aí você vem e refina aqui o item verde para conseguir alguns atributos aqui. Você pode clicar aqui embaixo para ver os atributos que podem vir. A taxa de grau de cada atributo que pode vir aqui, desde o comum, avançado, raro e épico. Você pode olhar toda a lista aqui. Mas só faça isso se estiver muito difícil. Tenta primeiro só aprimorar o item até o mais 5 ali, que é até onde não quebra, os acessórios até o mais 2. E aí depois, se ainda estiver difícil, aí você vem aqui e refina o item para te ajudar aí com alguns atributos a mais. Tem uma continuação aqui sobre gestão de equipamentos. Vai ter um item aqui que você vai ter que craftar e outros dois você vai ter que comprar com diamante. Esses dois aqui você tem que comprar com diamante. São 70 diamantes cada. Você pode ir aqui na loja Cash. E tem aqui em equipamento antigo. E tem aqui, ó, os espelhos. E tem esse negócio aqui, ó. Então, compre pelo menos um desse e aprimora por mais 2 quando você puder, né? Vendendo aí os itens que você vai pegar. E sim, dá pra farmar bastante diamante se você vender os itens azuis que você dropar aí dos bosses, tá? Então, os primeiros 140 diamantes que você pegar, você vai colocar e comprar esses dois itens aqui e aprimorar-os até o mais 2. O outro item é esse aqui. Você vai craftar, não esse T2 aqui que eu tenho, mas você vai conseguir craftar tranquilamente esse primeiro aqui. Bem facinho. Então, você vem aqui no menu, em produção, vai aqui em acessório e aqui em nó. Tem um item verde aqui pra você craftar, que também vai te dar atributo aí. Então, esses 3 itens, esse aqui você vai ter que craftar e aqueles outros 2 você vai comprar. Se você fizer o evento aqui, que é muito fácil, é disponível pra todo mundo, você pode pegar ele mais 4, um item só. Já esses 2 outros aqui também, você vai pegar eles aí na missão, o jogo vai te dar. Então, não precisa se preocupar com isso. Bem, conforme você vai evoluindo, acho que no nível 25 você libera para entrar na guild, e aqui também vem uma coisa muito importante. Você tem que tentar entrar numa guild que está no top 4, porque você ganha esse item aqui, que é uma fantasia, que vai te ajudar muito também, porque ela dá bastante atributo. É uma fantasia de cabeça, ela dá aqui 2 de poder de ataque, 2 de poder de defesa e o HP máximo também. É bem importante que você entre num clã top 4. Inclusive, os coreanos, os chineses são bem amigáveis, então... Eu tava aqui no clã top 2, voltei pro clã top 4, porque a maioria da galera estava lá, então eu vim aqui pro clã top 4. Mas tenta aplicar aí, aplica nos 4 clãs aí, eu não sei se no meu aqui tem vaga, no momento na verdade não tem. Então aplica nos clãs top 3 aí, porque tem muita vantagem e é por isso também que eu não criei uma guild só de BR, só pra nós aí. Aplica aí no clã top 4 pra você entrar, porque é bastante importante a quantidade de recursos que você ganha nos clãs top 4. Dentro do jogo, tem algumas moedas que você vai ganhar. Uma delas é exatamente as moedas do clã, que você ganha aqui fazendo missão, fazendo doações, que é essas moedas aqui. Tem as moedas de honra, que você faz praticamente aqui nos bosses, né? Você ganha aqui fazendo bosses, que é essa moedinha aqui. E também tem a moeda de missão de mercenário, que é essa moeda roxinha aqui, ó. E todas elas são extremamente importantes para você evoluir no jogo. Você vai aqui na loja, vai aqui em coin, e aqui tem as 3 moedas. Essa aqui é a moeda do mercenário, você pega nas missões diárias e entre outras coisas. As moedas da união e as moedas de honra. As moedas de mercenário, você vai comprar aqui primeiro as suas skills, né, da sua classe principal. A minha falta essas 2 skills aqui ainda. Já comprei as 2 aqui. Então você vai começar por aqui, comprando as suas skills. As moedas da união, você não vai comprar nada disso. Você também vai focar nas suas
skills, tá? Eu já comprei a primeira aqui, falta essa aqui agora pra me comprar, são 48 mil moedas. Você vai também focar nas skills da sua classe principal e depois da sua classe secundária mais lá na frente. E a moeda de honra é a que mais vai fazer diferença pra você. Por quê? Porque aqui com a moeda de honra você pode comprar os baús dos bosses do jogo. Você pode comprar 20 por semana de cada boss, usando aí essas moedas de honra. Esses baús são exatamente os mesmos baús que você ganha do boss, porém aqui você pode comprar 20 de cada e dentro deles pode vir itens que vão te ajudar muito. E aqui já vou dar uma dica extra. A sua evolução vai depender totalmente também de você fazer vários e vários bosses, tá? Porque esses baús te dão muita coisa para você evoluir no jogo, muito item azul mesmo. Então, sempre que você liberar um baú aqui, no comecinho você vai comprar aqui os 20 com a moeda de honra para você ganhar vários itens. Por exemplo, essa semana eu já tenho que comprar isso aqui, ó. E aqui eu já tô no ponto onde já peguei item épico. Inclusive eu peguei uma ombreira épica e só não era da minha classe. Então aqui já tem que comprar essa semana também, porque expira amanhã. Então, a moeda de honra sua você vai focar totalmente nesses baús aqui. Se estiver sobrando muito, aí você compra esses baúzinhos aqui, que são itens de códex, que vai vir aqui, que só vende esse baú, então você pode comprar também. E também comprar essa bolsinha aqui de pedrinha de aprimoramento de arma e armadura. Mas seu foco principal, se você tiver que escolher uma coisa, compre as caixas aqui de boss, que é isso aqui que vai fazer você ganhar os itens azuis iniciais e mais pra frente, itens T2, né? Que é bem importante também. Uma coisa que o Archidal é muito bom são os eventos, cara. Os eventos do Archidal, eles são feitos pra te ajudar. Eu não sei se quando vier a versão global do jogo, os eventos vão ser tão bons assim, mas no Archidal Chronicles, os eventos são muito bons, são feitos pra te ajudar. Inclusive, tem um evento aqui que tá dando uma lendária garantida. Você pode escolher se você quer um pet lendário ou uma montaria lendária. É simplesmente um evento de check-in, fora a quantidade de summons que te dá. E também, o que eu falei antes, a prata, né? Dá 60 milhões de prata só nesse evento aqui. Então, tente sempre aproveitar o máximo dos eventos aqui. Esse aqui é um que eu não tô conseguindo fazer porque os mobs lá são muito fortes pra mim, mas isso aqui você consegue fazer tranquilo. Isso aqui você consegue fazer os dois ao mesmo tempo, né? Um depende do outro. Isso aqui você consegue fazer tranquilo, então tente sempre aproveitar esses eventos aí e vai te ajudar demais, cara. Os eventos do Archidals, ele te ajuda demais, então não perca esses eventos. Esse aqui, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês. Esse evento ele te garante um pet épico, uma runa épica, uma montaria épica ou uma skin de arma épica. Se você conseguir pegar mais, tudo bem. Você pode escolher aqui pegar os tirinhos aqui mais aleatório, né? Mas se você faz o evento e consegue 20 moedas, você escolhe aqui o que você quer épico, né? Então você pode literalmente escolher. Esse evento aqui tá com 24 dias pra acabar, então dá tempo de fazer tranquilamente, vai sobrar tempo, inclusive. Então você vê que o jogo, ele te dá bastante coisa aqui pra você conseguir realmente evoluir no jogo. Tem esse épico aqui e tem também aqui por prata, quando você alcança nível 60, se não me engano, você pega aqui também mais uma montaria épica, mais um pet épico, perdão, e também uma montaria épica com prata, né? Custando apenas 10 mil de prata, o que é muito pouco. Então, tem o épico aqui. E além disso, tem também aqui o evento aqui de presente de conquista por nível. Começando lá do nível 25, você já ganha o primeiro item rosa. No 35, você ganha outro item rosa aí, que você vai equipar. Você vai ganhando aí. No 60, você ganha uma montaria épica também. No 70, mais um pet épico. E lá mais pra frente, você vai ganhar o lendário garantido também, né? Se caso você não pegar nos eventos antes. Fora também os itens azuis garantidos aí. Por exemplo, no 45 aqui ele te dá um item azul garantido. E por aí vai. Então, tente sempre, cara, aproveitar os eventos. E aqui, esse evento aqui é o evento do servidor de Bush, né? Que é 100% a mais XP, a taxa de drop e taxa de prata aí também. Esse aqui é um evento que é só pro servidor Bush. Por isso que eu recomendei escolher o servidor Bush também. Tem esse evento aqui que é pra sempre também. Então você vai ganhar item azul garantido aqui. Vai começar já com pet azul, montaria azul aqui já pra você começar fera. Os itens, as armas, tudo azul. Você vai pegando o check-in. Então, cara, em questão de evento, o Archidal é um monstro. Os eventos dele são sensacionais. Eu não tenho nada pra reclamar. Vocês sabem que eu sou muito sincero. E reclamo pra caramba quando eu tenho que reclamar, mas em questão de evento, o Archidal é superior a todos os jogos que eu joguei de longe. Então, foca nisso, aproveita os eventos, cara, que seu jogo vai ficar muito mais fácil. E falando ali da questão dos baús, eu falei aqui dos bosses também, né? E você pode ver aqui todos os bosses do jogo, inclusive os bosses da ilha PVP. E aqui mostra o timer que eles vão nascer. Não significa que você precisa ter o nível do boss pra você ir lá matar ele. Claro que você vai ter que ter liberado o mapa em que o boss está pra você ir lá nele. Mas você não precisa, por exemplo, estar no nível 30 pra fazer o Tukan aqui. E no boss funciona da seguinte maneira. Você vai ter a sua recompensa solo, que é a recompensa lá do ranking, e também a recompensa da união. A recompensa da união são 20 baús do bosses, que é aqueles que você pode comprar que eu mostrei anteriormente.
anteriormente, mais um item também que vai pro baú da União. No baú da União, o líder do clã, ele vai mandar pra você os itens que você pegou. Por exemplo, esse cara aqui desferiu o último golpe mortal no chefe de campo das terras agrícolas de arte. Então ele mandou pro baú da guild 20 baúzinhos dos boys e mais um item. Aí quando o líder do clã logar, ele vem aqui e manda esses itens de volta pro player. Então essa é a recompensa por last hit. Mas também tem a recompensa solo, que é as que dá moeda de honra pra você, e também baúzinhos, dependendo da sua classificação lá. Mas não quer dizer que você precisa ficar em primeiro pra você pegar ali a recompensa. Eu, por exemplo, como você pode ver nesse exemplo aqui, eu fiquei em 22º e ainda assim eu peguei um item Tier 2 vendável. Então não significa que se você estiver lá embaixo no ranking de dano, significa que você vai ter recompensas piores. É totalmente aleatório. O que define a quantidade de dano nas recompensas é a quantidade de baú que você ganha. Então quanto mais baixo, menos baús do boss você vai ganhar. Mas não significa que você não vai ganhar item. Igual esse exemplo que eu tô dando aí, que eu fiquei em 22º e ainda assim eu peguei um item Tier 2, enquanto a galera lá de cima pegou item verde. Então, foca bastante nos bosses, fica de olho aqui no horário dos bosses aqui, pra você não perder nenhum boss. Você pode ativar essa notificação aqui, que ele vai te avisar com antecedência a hora que o boss vai nascer. Isso aí vai te ajudar bastante a você lembrar dos bosses, pra você não precisar ficar olhando aqui o tempo todo. Então, ativa a notificação aí dos bosses que você consegue fazer. E lembre-se que você não precisa estar no nível do boss pra ir lá fazer. Caso você tenta ir no boss e aparece tipo essa mensagem aqui, ó, não é possível ir pra essa zona, ou porque você não liberou a quest principal, ou porque a sua quest principal tá nesse mapa e ele trava de você ir no boss. Aí você tem que completar a quest principal pra ir nesse mapa. No meu caso aqui é porque eu não fiz a quest principal que libera o mapa onde está esse boss aqui. Mas é só você clicar nesse ponto e dar uma viagem rápida e confirmar que ele vai andando sozinho até lá no boss. E vou falar mais uma vez, bosses é o que vai mudar o seu jogo, que vai transformar a sua evolução no jogo. Então é uma coisa que você não pode perder, são bosses. Fique atento a isso aí. Bem, agora vamos falar aqui um pouquinho da rotina diária e semanal, que é de extrema importância também. Diariamente você tem para fazer aqui as missões do mercenário, que você pode acessar aqui pelo menu. São 9 missões. E aqui tem uma coisa que eu desejo que tenha em todos os jogos do futuro. Você pode pegar as 9 missões e fazer elas exatamente no mesmo lugar. Por exemplo, eu faço essas missões aqui. Então, se eu pegar essas de 33 mil, que foi as que eu já fiz hoje, você não vai precisar matar 180 mobs 9 vezes. Então, se você pegar a mesma missão, que contém aqui o mesmo poder, você vai fazer as 9 missões de uma vez só, sem problema. Você vai literalmente fazer 9 missões de uma vez. Cara, isso aqui eu desejo que tenha em todos os jogos, porque isso aqui adianta muito, cara, você poder fazer a mesma missão em um mob só e fazer todas as missões de uma vez. Então, a primeira tarefa diária são essas 9 missões aqui que você pode fazer em uma só. A segunda tarefa diária é essa DG diária aqui, é feita para você pegar alguns recursos dentro do jogo. E aqui tem uma coisa que o Arthdal Chronicles é fera também, que é mostrar o poder e também os seus atributos base para você entrar na DG e não sofrer. Por exemplo, aqui essa aqui é recomendado 51 de poder de ataque, 27 de poder de defesa, 45 de acerto e 3.800 de combate. Aqui mostra seu combate atual, o meu é 29.590, e mostra também o nível dos monstros também. Lá dentro dessa DG vai ter várias salas, eu vou entrar aqui na que eu costumo fazer. Então assim que você entrar na sala, você vai ter esse monte de informação na tela. Aqui são as salas, né? Você pode escolher ir para a zona 1, 2 ou 3 ou 4. Você pode clicar no mapa aqui, se quiser tirar esse minimapa aqui, é só clicar nessa lupinha roxa, ele vai sumir. E aqui tem várias salas, cada sala vai ter um nível de mob diferente, que é o que mostra aqui, ó. Nessa sala que eu entrei é do nível 65 ao 71. Então cada sala vai ter aí um nível de mob diferente, e dentro de cada sala vai ter esses mini bosses que você pode matar, que é o que eu recomendo você deixar sempre perto de um mini boss esse aqui, porque o drop deles é muito superior a XP e a prata que eles dropam também. Então deixe sempre perto de um mini boss desse aí, pra você ir matando enquanto você mata os outros mobs, enquanto ele respawna, né? Então isso aqui é a outra tarefa diária, são 1 hora por dia. Lá na frente você vai liberar a DG da Fenda Abissal, que é no nível 60, então por enquanto não precisa se preocupar com ela, mas quando você liberar, você faz as 2 DGs lá também. Então assim que você liberar, você faz aí a DG da Fenda 2 vezes por dia, que é o que você pode fazer. Em questão de missão semanal, a gente tem aqui as missões da União, que são 20 missões. Isso aqui não dá pra fazer tudo no mesmo lugar, então você vai pegar aqui 20 missões. E isso aqui também é muito importante fazer. Isso aqui é semanal, tá? São 20 missões semanais. Sempre faça aí as 20 missões. E aí você escolhe as missões baseado no seu poder, que você pode ver aqui, ó. Poder recomendado 7.000, poder recomendado 31.400. Então escolhe as missões que você quer fazer. E convém fazer conforme o seu poder, claro. Isso aqui é uma missão semanal. Temos as DG semanais também, que são essas duas aqui, o Templo do Sol e os Filadeiros de Mirage. No Templo do Sol é uma DG focada bastante pra você pegar pergaminho pra você upar skill, que você pode ver aqui. É uma DG focada totalmente pra essa função de você pegar pergaminho de skill. Claro que você pega itens aí e tudo mais, mas o foco dela é pergaminho de skill. E também temos os Filadeiros de Mirage, que é pra você pegar essas pedrinhas aqui, que você pode usar aqui na Tábua da Bênção, que é tipo um sistema de mérito aqui, com várias e várias coisas aqui pra você explorar e aumentar o seu
poder. Então tem a pedrinha nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e também tem as pedrinhas do evento que está aí agora nesse momento. Essas duas DGs são de 8 horas e são semanais, então é bastante importante que você faça também. Nunca perca nada dessas DGs. Bem, agora falar aqui de uma das coisas mais interessantes do Arthdal Chronicles, que é o fato de você poder jogar com duas classes. Sim, quando você chegar num certo ponto, ali por volta do nível 53, 55 mais ou menos, você vai poder usar duas classes. Então você vai poder escolher aí a sua classe secundária. Então ao acessar aqui o menu, em Manage Class, você pode escolher aqui, dentre as 7 classes, né, porque a 8ª é a sua própria classe, e você pode escolher qualquer uma, literalmente qualquer uma, para você jogar juntamente com a sua classe. E funciona bem simples da seguinte maneira. As classes vai ter uma habilidade compartilhada, que é a que você pode ver aqui, ó, por exemplo, então essas aqui. O que acontece? Essas habilidades compartilhadas você vai poder usar enquanto está na sua classe principal. No meu caso, é a habilidade do Healer. Dá pra ver aqui, ó, a habilidade do Sacerdote, que é o Healer. Então, essa aqui é a habilidade compartilhada que eu tenho da minha classe secundária, que é o Healer. Assim como essa aqui é a minha habilidade compartilhada do meu Mago com o Healer, porque essa é a minha habilidade compartilhada. Então, cada classe vai ter aí uma habilidade compartilhada que você pode mudar sem precisar trocar de classe. Eu estou aqui no meu Mago e aí eu usei aqui a cura, que é do Healer, mas é a habilidade compartilhada. Cada classe tem aí uma habilidade compartilhada que você pode olhar todas elas por aqui e escolher a classe baseado no que você quer que faça. Por exemplo, você pode escolher aqui o Berserker, que ele te dá um buff aqui que aumenta a sua velocidade de ataque. Você pode olhar os buffs por aqui, ó, no caso. Pegar aqui o Berserker, aqui, a habilidade compartilhada dele aumenta aqui a sua velocidade de ataque em 25% e a taxa de dano básico em 5%. Então, cada classe aí tem sua habilidade compartilhada que você pode usar sem precisar trocar de classe. Aí vem a outra parte, que é você jogar realmente com outra classe. Então você aperta aqui o botão V, no meu caso, e você realmente troca para outra classe e você pode usar todas as habilidades da outra classe, literalmente todas as habilidades. Então, com um clique, você muda aqui a classe e pode usar as habilidades dela. Claro que as habilidades ficam em cooldown, mas você pode usar aí, você pode trocar o tempo inteiro de classe a hora que você quiser. E com isso também você pode salvar aí presets, né, dos pontos. Por exemplo, aqui quando eu mudo pro healer, eu já deixo nesse preset 2 aqui, que é totalmente focado em cura, né? Porque eu mudo pro healer só enquanto eu tô muito em apuros. Então aqui tá focado totalmente em cura e regeneração de HP. Mas às vezes eu uso o preset pro healer para bater também. Então eu deixo um preset salvo aqui, que é totalmente focado em dano no healer. Caso eu mude lá, aperte o botão aqui para trocar de classe e voltar para minha principal, ele simplesmente faz tudo sozinho e troca os pontos aqui e volta exatamente para o que você deixou. Por exemplo, eu voltei aqui pro healer, vou deixar no preset 2, vou voltar para minha classe principal, você vê que volta pro preset 1 aqui da minha classe principal. Então, dentro de cada classe tem presets aí para você trocar os pontos aqui. Dentre eles também tem a questão dos equipamentos. Quando você troca de classe, você tem que ver aqui também a classe disponível, os equipamentos, né? A arma, cada arma é para cada classe, mas nos equipamentos aqui, você tem que ver se os equipamentos que você tem é compatível com a classe que você vai escolher. Por exemplo, os equipamentos que eu tenho é compatível com a minha classe, com a classe que eu chamo de faxineiro e com a classe do healer aqui. Se, por exemplo, eu escolher aqui uma classe, sei lá, um Berserker, aí eu vou ter que trocar todos os equipamentos para que sejam compatíveis com o Berserker. No meu caso aqui, eu escolhi o healer também por causa disso, porque eu não vou precisar trocar nenhum dos equipamentos aqui, só a arma. Inclusive, eu tenho uma arma Tier 2 aqui, que é do healer. E veja que quando eu troco pro healer, ele troca a arma sozinho, ó. Não preciso fazer absolutamente nada. E isso vale para tudo. Para o que tá equipado na montaria, para o que tá equipado no pet. Então, quando você troca de classe aí, você vai ter que fazer todas essas mudanças. Quando você troca de classe entre um e outro, fica tudo aí salvo e você pode trocar de classe a hora que você quiser. E isso te dá uma possibilidade de gameplay insana. Eu acho isso muito insano. No Throne of Liberty eu adorava isso. E aqui no Arthdal também tem essa função. Então escolha aí sua classe secundária ali por volta do nível 53, 55 ali que você completar a quest. Você vai poder jogar aí com duas classes da sua escolha. Então escolha com sabedoria, escolha a gameplay que você gosta aí e presta atenção nessa questão das armas e também presta atenção aí nessa questão dos equipamentos. Ver se ele é compatível com a outra classe que você vai escolher ou você vai ter que comprar outros equipamentos ou dropar outros equipamentos que seja daquela classe que você escolheu. Na questão das skills, você vai ter que upar também as skills da outra classe. No meu caso aqui eu só upei a de cura do healer por enquanto, vou upar as outras depois, mas aqui você tem que upar as skills das duas classes, além das passivas. As passivas também tem as habilidades compartilhadas, por exemplo aqui o Mago da Tempestade, habilidades compartilhadas, e Sacerdote, habilidades compartilhadas. Então isso aqui tá contando para as duas classes, e isso aqui de cima conta só para a classe que você tá equipada. No meu caso conta esses aqui para quando eu tô com o Mago equipado, e esses aqui conta pro healer enquanto eu tô com o healer equipado. Então você olha isso aí também. A questão de upar skill, você tenta sempre manter uma coerência, tipo, coloca toda skill pro 1, depois toda skill pro 2, depois toda skill pro 3, depois toda skill pro 4 e assim vai. Acho que é o melhor jeito de você upar as skills aí. Se você se perguntar o que é essas skills aqui que tem essa ligação, é que é uma skill dentro de outra. Quando eu apertar esse botão dessa skill aqui, ela vai jogar essa skill, depois ela vai jogar essa outra, depois vai jogar essa outra. Se caso eu escolher assim, eu posso jogar só a primeira ou só a primeira e a segunda,
Então minha classe aqui ela tem 2 skills dessa. Eu posso jogar essa skill, depois essa, depois essa. E essa aqui também tem 2 skills. O healer também tem 2 skills aqui. Funciona dessa maneira, eu vou demonstrar. Então aqui eu tenho essa skill. Eu posso jogar só ela. E aí aparece aqui o cooldown pra mim poder jogar outra. Se eu não jogar, entra em cooldown a skill. Mas aí eu posso jogar as 2 skills. Por exemplo, essa aqui também. Joguei uma. E joguei a outra. E assim que funciona. Se você aplicar tudo isso desde o primeiro dia, escolher o servidor certo, a classe certa, não desperdiçar prata, focar na quest principal e organizar seus recursos, sua conta já começa estruturada. E em MMORPG, começar estruturado é o que define sua evolução no longo prazo. Agora, se você ainda está com o jogo em outro idioma, provavelmente chinês, ou teve dificuldade para instalar e configurar tudo corretamente, eu já fiz os 2 vídeos completos ensinando como traduzir o Arthdal Chronicles 100% em português e como instalar e configurar o jogo do zero. Eu vou deixar o link dos 2 vídeos aí na descrição para que você consiga fazer o passo a passo correto. Então esse é o vídeo guia para vocês começarem certo no Arthdal Chronicles e simplesmente dominar o joguinho. Se esse vídeo te ajudou, peço que você deixe o like para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas, porque é assim que o algoritmo funciona. Deixa aí nos comentários, comenta aí qualquer coisa só para gerar engajamento, porque isso também faz com que o YouTube entenda que está tendo engajamento no vídeo, assim compartilhe ele com mais e mais pessoas. Então comenta aí qualquer coisa mesmo, qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários também que eu vou ajudar sempre. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na live. Fica todo mundo com Deus, um bom descanso e a nós. Valeu! Fui!